Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rick na área aqui agora para a gente dar continuidade, aqui no nosso projeto. Nesse vídeo eu gostaria de compartilhar um pouquinho um projeto que eu estou fazendo aqui, que ele vai ser voltado para a gestão de pessoal, né? Quero começar esse projeto aqui. Na realidade eu já comecei, né? Já fiz várias coisas da parte do sistema back-end ali para controlar algumas coisas, né? Igual questão de endereço, cadastro de endereço, de dados de funcionário, questão de tarefas, né? Setores e tal. E gostaria de mostrar aqui mais ou menos para vocês, explicar, né, no caso, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu estudando um pouco, aprendi algumas novas operações, né? Estou tentando utilizar, né? Treiná-las, então, no projeto, que vai ser basicamente quando utilizar o long aqui, ou por exemplo as variáveis, né, as operações que seriam o long, né, que é para registro de ID, né, determinação de ID, que é igual, por exemplo, se vocês repararem em alguns sistemas, tem o ID de funcionário, ID de produto, né? Então, seria basicamente essa função aqui do long, né? Ele vai puxar do banco de dados, quando for, né, tiver cadastrado o banco de dados certinho, ele vai fazer esse cadastro desse ID, né, do funcionário, do produto, etc. Fora isso, também a questão das outras variáveis, né? Igual, por exemplo, um string, né, a variável int, né, que é a inteira, float e assim sucessivamente. Também comecei a utilizar um local date também, que é você cadastrar datas, né, a partir do seu no meu caso do notebook, né, que seria do caso de onde tiver cadastrado, né, se vai ser num servidor, se vai ser no meu caso notebook, no computador, etc. O aparelho que está sendo utilizado ali, né? Então ele vai puxar a data. A montar, né, de fato ali o sistema, fazer a integração ali entre as classes, né? Fazer a utilização ali do construtor, de fato, e tudo mais. Então, qual que é a minha ideia, né, com esse sistema? É ter assim meu projeto, né, um projeto pessoal para pegar a experiência mesmo de programação para ter o meu portfólio e quem sabe eventualmente disponibilizá-lo também, né, para uso. Como que eu tô fazendo essa construção? Eu separei no sistema por várias classes, né, no IntelliJ, igual eu falei, classe endereço, classe de funcionário, setor e tarefa, etc e tal. Eu fiz essas classes aí para iniciar ali os estudos, né? Além disso, comecei a utilização tentei, né, no caso, listas, né? Com um pouquinho de vibe code ali, né? Uma ajudinha do chat GPT e do Cloud. No caso, galera, eu estou utilizando essas duas IAs para, assim, elas fazerem o code review ali, né? Basicamente isso mesmo. Além de tirar algumas dúvidas com elas e tudo mais também, né? De como e quando utilizar determinadas operações, né? Então, estou tentando fazer dessa forma, né? Como se elas fossem ali um tech lead da vida, né? Para mim. Como que seria utilizado esses operadores, né? Igual, por exemplo, se você quiser adicionar alguma variável de texto, né, no seu código, é utilizado a string, né? O operador string. A mesma coisa se você quiser, por exemplo, colocar caracteres numéricos, né, no seu sistema, seja para receber, para fazer algum tipo de conta, né, ali de cálculo. Você, se for um número inteiro, você vai colocar sempre ali o operador inteiro, né, o que é o int, que é que ele vai receber os números inteiros. Se for número quebrado, né,
fracionado, basicamente, por exemplo, um 3,33 e tal, você colocaria ele num float, porque é o operador responsável por números fracionados. Tem diversos outros operadores também, então vamos dizer assim, o básico, né, uma das operações básicas que todo mundo tem que saber para poder de fato fazer o sistema funcionar, né, o código rodar da maneira correta. Eu também estou aprendendo agora a utilizar, como que eu posso explicar? Eu esqueci o nome agora, mas quando você utiliza informações de uma classe em outra classe, né? Você cria classes separadas, mas elas são interligadas em determinadas operações, porque às vezes uma operação dentro de uma classe precisa de informações específicas de outra classe, igual por exemplo, funcionário e endereço. Eu separei a classe endereço da classe funcionário por quê? Porque endereço tem diversas informações que são específicas de endereço, né? Igual, por exemplo, o nome da rua, o número da casa, CEP, e cidade, estado, etc. Isso seria muita informação para colocar dentro da classe funcionário, porque a classe funcionário também já tem suas próprias informações, né? Então, precisaria ser separado, né? Eu preferi separar, porque fica mais fácil de controlar e manusear essas informações, né? Então, a gente tem que fazer essa ligação entre essas classes, né? Tem um nome específico para isso que eu acabei esquecendo agora, mas depois eu trago para vocês. Além disso, eu comecei a utilizar as listas, como eu falei, né? Mas além disso, eu também comecei a utilização dos enums, né? São basicamente ali você criar um enunciado com informações fixas, né? Que no caso, você só utilizaria ali aquelas informações, mas você não conseguiria mudá-las, né? São basicamente funções, como eu falei, são fixas, né? Então, por exemplo, no caso de tarefas, se você parar para analisar, cada tarefa tem o seu grau de prioridade, certo? Dentro do ambiente administrativo ali, né? Do ambiente profissional de uma empresa. Então, por exemplo, como que você faria num sistema a classificação de uma tarefa, né? Se ela é de prioridade baixa, prioridade média, se é alta, se é urgente, se é extremamente urgente. Você utilizaria um enum para fazer essa classificação, entendeu? Ele ficaria responsável por ter essas classificações ali dentro. Então, por exemplo, a classificação baixa, média e alta, você coloca dentro de um enum, e quando eu for fazer a chamada, né, dessas classificações na configuração de um sistema, você traz do enum. Não fica algo muita informação dentro de uma classe só, por exemplo, entendeu? Como eu falei antes. Então esses operadores são feitos para facilitar e organizar, né, melhor o seu código. Então é algo que eu estou aprendendo a mexer também agora, né, com o enum. No meu sistema eu criei alguns enums aqui, né, para fazer essa separação, como eu falei, da prioridade da tarefa, questão de participações dessas tarefas, o status que ela está, né, atualmente. Então eu fui criando esses enums assim para separar, né, que são informações específicas, né, das tarefas, por exemplo, mas que são diferentes, né? Então eu decidi fazer um enum para cada tipo, né? Igual eu falei, enum de prioridade, enum de participação dos funcionários naquelas tarefas, né, no caso, e o status que ela está, se ela está em andamento, se ela está iniciada, se ela está aguardando, se ela foi cancelada, etc. Então eu estou fazendo essa separação para deixar um pouco mais organizado, né? Em relação às classes, né, eu fiz também novamente nessa separação. Separei em classes de endereço, funcionário, participação de tarefas, setor e tarefa, que é o que? O endereço vai controlar o endereço do funcionário. O funcionário vai ter as informações dele da empresa, né? Nome, descrição da tarefa, qual que é o cargo dele, o setor que ele está cadastrado.
e a participação da tarefa. Igual eu falei, no caso, o endereço e o setor são classes separadas do funcionário, então eu tive que chamar essas informações dentro da classe funcionário. Como que isso é feito? No caso, você meio que repete o nome, tornando a outra classe como se fosse um operador dentro dessa classe, entendeu? Fora isso, você cria o construtor ali, né, para ele fazer essas verificações, esses cadastros. E depois você cria os métodos, né, que é o que o sistema vai fazer para receber aqueles dados, né, cadastrar, alterar. Tudo isso é feito através de um método. Se eu estiver falando alguma coisa errada, pessoal, vocês podem me corrigir no comentário, tá? Estou tentando explicar da maneira que eu estou entendendo, tá? Os métodos são utilizados assim, de algumas maneiras diferentes, tá? Tem os que vão receber informações já específicas, já fixas. Tem os que vão receber uma informação que já vai vir errada, vamos dizer assim, e vai te entregar uma mensagem. Então, por exemplo, se você tiver uma condição de que, por exemplo, se a informação que chegar no sistema ela não atender os pré-requisitos, ela já vai automaticamente estar errada. Então você tem que criar um método, uma função ali no seu sistema de que se a informação que você está solicitando não vier da maneira correta, já aparece um erro. Isso é feito já aqui no back-end do sistema, tá? Para quem não sabe. Todas as mensagens de erros que aparecem no sistema de você, por exemplo, você está cadastrando um nome, um CPF, e você pré-estabeleceu que, sei lá, o CPF tem que ter 11 dígitos, se a pessoa digitar 10, você já apresenta a mensagem de erro, porque ela não cumpriu o requisito de 11 dígitos, entendeu? Então já é basicamente isso. Fora isso, você tem que fazer... Eu criei também os gets, né, que é o que vão fazer essas verificações desses dados. E depois ali as strings, né, para mostrar esses dados, né, porque no caso, como eu estou fazendo ainda no sistema parte do back-end aqui, eu estou fazendo uns two strings para poder eu verificar os dados, né, se é para aparecerem no meu console se os dados estão fazendo corretamente o caminho deles de cadastro, né? Então eu preciso que o toString traga para mim essas informações para me ver se está tudo certinho também. Já comecei a subir para o repositório também, para já começar a treinar a questão do GitHub. Então, se eu não me engano, acho que está público, se quiserem dar uma olhadinha lá também. Sim, eu também tenho feito bastante estudo em relação à lógica de programação, principalmente, é um dos meus maiores focos no momento, porque de todas as pesquisas que eu fiz, eu percebi, né, eu vi que eu entendi que é o principal ponto, né, como desenvolvedor back-end principalmente, mas como programador em geral. Que lógica de programação, para quem não sabe, é você conseguir entender o problema e transformá-lo em código. É você utilizar ali a programação para resolver aquele problema. Então, eu tenho treinado bastante isso, tenho tentado fazer diversos exercícios referentes à lógica de programação e sempre focando na parte de Java. Então, a questão agora, por exemplo, que eu peguei para treinar mais na lógica de programação foi a questão da inversão, né? Que é quando você tem operadores que o método tem que verificar, igual eu falei antes, o método tem que verificar se a informação que você está recebendo é correta ou não antes de te apresentar uma mensagem de erro. Então, por exemplo, no caso aqui desse exemplo que eu vou mostrar para vocês, ele está verificando se o funcionário está ativo. Se ele está ativo, a tarefa que ele tem que fazer ali está no status atual de cancelada ou não. Então, por exemplo, se ele não estiver ativo ou a
a tarefa não estiver dentro de cancelado, ele vai dar o erro ali de que o funcionário não pode ser atribuído a tarefa, porque ele não atendeu um ou os dois, as duas condições ali do if, né? No caso, para quem está chegando assim agora como eu também, a questão do if, ele é o se, né? O if seria o se dentro do sistema ali da programação, né? No caso, eu não lembro se em outras linguagens também se usa o if ou se tem alguma outra forma de verificar. Mas no caso aqui do Java é o if, tá? Ele seria o se. Então, por exemplo, se tal coisa acontece, então isso acontece. Entendeu? Igual no caso aqui, ele verificou se o funcionário estava ativo ou não. Se ele estava ativo ou inativo, ele passa para a próxima verificação, que no caso foi do status da tarefa. Tá? Em relação às operações, no caso aqui da inversão, tem os caracteres que você adiciona ali no seu se, né, no seu if, para poder verificar se aquela condição é verdadeira ou não. Tá? No caso, quando você tiver operadores booleanos, né, condições booleanas aqui, variáveis booleanas, perdão, você basicamente repete o nome da variável com um sinal de exclamação antes. Por quê? Ele vai verificar se a condição daquela variável vamos dizer assim, o inverso da que você está cadastrado. Então, por exemplo, se você cadastrar uma variável booleana em que ela já pressupõe que assim que você cadastrar ela já vai ser verdadeira, então a verificação vai verificar se ela realmente é verdadeira ou se ela é falsa, tá? A mesma coisa no caso, se você tiver com ela verdadeira, ela vai verificar se é falsa, tá? Então ela vai verificar o inverso do que você cadastrou ali como variável, tá? A mesma coisa vai ser na verificação de um enum, por exemplo. Aqui nesse exemplo, o status tarefa ele é um enum, tá? Cadastrado. Então, eu precisaria verificar se o status da tarefa é diferente do status de cancelado, tá? Para que assim possamos verificar se o funcionário pode ser atribuído aquela tarefa para ele ou não, tá? Então, nesse caso aqui, você vai utilizar a variável, né, chamar a variável, que no caso aqui o status, e aí você tem que solicitar que ele verifique se a condição é inversa da que você está buscando, né, da condição que você quer verificar. Então, nesse caso, eu precisaria verificar se é diferente de concluída ou de cancelada. Então, se o status daquela tarefa fosse diferente de concluída ou cancelada, ela poderia ser atribuída ao funcionário. Se fosse concluída ou cancelada, não poderia, porque já finalizou aquela tarefa. Então você faria essa verificação. Sempre que você for, pelo menos aqui em Java, você for fazer essa verificação de uma condição que tem que ser o contrário daquela que está cadastrada, você sempre vai utilizar a exclamação com o sinal. Tá? Então, por exemplo, no caso do enum, vai ser a exclamação com o sinal de igual. Tá? Se vocês repararem também, dentro aqui da minha condição do if, tem esse sinal aqui dessas duas barras. Em Java, esse sinal quer dizer na condição de ou, tá? Então, por exemplo, aqui se o funcionário não estiver ativo ou o status for diferente de concluída. A mesma coisa aqui, ou, novamente, o status de cancelado. Então ele vai fazer essa verificação aqui dessas três possibilidades, né? Então, por exemplo, se o funcionário aqui estiver inativo, né, não estiver ativo, ele automaticamente já vem para cá, já aparece a mensagem de erro ali, tá? Mas, por exemplo, se aqui o funcionário estiver ativo, ele já vai passar para a próxima. Então, se o funcionário está ativo, beleza. Então, agora eu vou ficar o ou aqui, o caso da concluída. A tarefa não está marcada como concluída, beleza. Então, eu vou verificar se ela está cancelada.
tá marcado como cancelado, então apresenta o erro do mesmo jeito, entendeu? Ele vai verificar essas 3 condições aqui, ok? E no caso, se a primeira já estiver errada, ele não vai passar para a segunda, já apresenta o erro. Se passar para a segunda e a segunda já estiver correta também, ele não vai passar para a terceira, já vai direto para o erro e sucessivamente, beleza? Me corrija se eu estiver errado, mas até onde eu sei não tem um limite específico de condições que você possa adicionar dentro de um if, tá? Mas é questão de organização mesmo, então você poderia fazer vários ifs, tá? Não tem esse limite também. Então, se você quiser separar cada verificação aqui com uma mensagem de erro diferente, vai ter que ir quebrando esse código ali dentro do if, tá? Isso é possível também. Uma outra situação seria verificar mais de uma condição antes de dar o erro. Então, por exemplo, se vocês têm ali no seu enunciado, né, da sua questão, do seu trabalho ou dentro do escopo do projeto ali, que para apresentar determinada mensagem, mais de uma condição tem que ser atendida, assim, por certeza, né? Então, por exemplo, para que você, sei lá, receba uma mensagem de que, no caso do meu sistema aqui, você tem que ter o funcionário tem que estar ativo e tem que ter determinado cargo para poder executar uma tarefa. Então você teria que fazer a verificação do funcionário estar ativo e que ele tem aquele cargo determinado para poder atingir até aquela tarefa, receber aquela tarefa. Como que você faz isso? Então, por exemplo, aqui no caso você teria que fazer a verificação do funcionário estar ativo, e aqui no caso o operador que você teria que utilizar seria o e-comercial, né? Esse e-comercial aqui, ele seria para você adicionar o e, né, na sua operação. Então, por exemplo, o seu funcionário teria que estar ativo e o status dele, do cargo dele, no caso, como visto no exemplo, teria que ser X. Deu para entender? Então, assim, o e-comercial, você meio que estende, né, a operação. Então, por exemplo, o funcionário tem que atender as 2 condições, quando você para dar certo, né? Tanto para conseguir quanto para ser bloqueado no limite da operação. E no caso das barras, das 2 barras aqui, seria o ou, né? Então eu teria que atender uma ou outra condição, tá? Então, assim, as 2 barras significam ou na operação, que é quando o funcionário ali, no caso, a condição, no caso, né? Que é de maneira geral. A condição teria que atender um requisito ou outro requisito. Se for, no caso, utilizar o e-comercial, é utilizado quando a operação tem que atingir 2 requisitos, né? De uma vez, para poder ser de fato concretizado ali o que a operação tá propondo, tá? Espero que tenha ficado clara a explicação, né? Espero que eu tenha conseguido me fazer entender dessa forma para vocês, tá? E inicialmente esse está sendo meu projeto, tá, galera? E conforme ele vai avançando aqui, eu vou trazendo mais conteúdo para vocês. Mas inicialmente eu estou focando um pouco mais nessa parte do back-end ali, né? Utilizando os princípios básicos, né? Do Java e em Pool, principalmente, né? Que é programação orientada a objetos, né? Que é, vamos dizer assim, o inicial aqui. Não fiz muita coisa de CRUD nem nada ainda, mas estou focando um pouco mais nesse aprendizado do Pool aqui, das classes, né, dos operadores, das variáveis, do construtor, dos métodos do toString, né, para poder fazer esse teste ali de como ele apresentaria as informações, né. Da main aqui, por exemplo, eu estou separando também, né, porque estou tentando deixar o mais profissional possível, tá? Então eu estou fazendo essa separação de classes, separação dos enums, das listas, e tentando fazer tudo funcionar na main, tá? Não diretamente nas suas classes, tentando juntar tudo na main, que é como o sistema funcional funciona, né?
Fora isso, eu criei também a própria documentação do projeto, né, que é o README lá. E é isso, pessoal. Por enquanto, essa é a minha atualização. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Já se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer. Deixa o like. E também deixa um comentário aí para mim entender se minha explicação foi legal, às vezes se eu falei alguma coisa errada, se tem alguma forma mais fácil de entender determinados conteúdos. Então, vamos fazer esse network aí. Valeu!